Hoje nós vamos ver todo o capítulo 7, porém agora a gente vai ler só o versículo 1, tá? Então deixe sua Bíblia aberta, que nós vamos continuar na leitura de Juízes. Diz assim a palavra do nosso Deus: De madrugada, Jerubaal, isto é, Gideão, e todo o seu exército acampou junto à fonte de Harod. O acampamento de Midian estava ao norte deles, no vale, perto do monte Moré. Até aqui vamos orar nesse momento. Deus, obrigado pelo que o Senhor já falou conosco hoje aqui, através dos louvores. E eu quero te pedir que o Senhor continue falando agora. Que a tua palavra ela alcance os nossos corações, que ela desvende os nossos olhos e nos leve, ó Deus, até o centro da tua vontade. Que possamos ouvir hoje com bastante clareza o que o Senhor quer nos dizer e que possamos responder a isso em adoração, em obediência, em amor. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, imaginem que você estivesse passando por um momento muito perigoso, muito arriscado, você estivesse em apuros, mas você poderia escolher um super-herói para vir ajudar você. Que herói seria? Que herói você escolheria para vir te ajudar? Pensaram aí já? Algum palpite? Eu escolhia logo o mais apelão de todos, né? O Superman. Superman tem um combo lá de poderes que ninguém mais tem. Pronto, resolvia qualquer parada, né? Agora deixa eu perguntar uma coisa para você. Será que alguém aqui escolheria o Chapolin Colorado para vir lhe ajudar? Acho que tem gente que nem sabe quem é, né? Do meu tempo. Será que alguém escolheria o Chapolin Colorado? Por que eu estou perguntando isso? Porque o Chapolin, ele é aquele típico herói covarde. Não sei se vocês repararam nisso, né? O Chapolin, ele é covarde. O pessoal diz lá assim, e agora, quem poderá nos defender? Aí o Chapolin aparece, né? Eu, Chapolin Colorado. Aí quando o pessoal diz assim, Chapolin, o perigo é ali, ó, vai lá. Aí o que ele responde? Eu vou. Lá em casa às vezes eu faço isso, quando a Aline pede para eu fazer alguma coisa. Eu vou, né? Aí o pessoal fica aliviado, né? Ah, que bom e tal. Aí o Chapolin tá parado lá. Chapolin, perigo lá, vai lá. Ele, eu vou. Aí quando o povo já não tá mais com paciência, né? Aí briga com ele, Chapolin, vai logo lá, Chapolin. Aí ele, se aproveitam de minha nobreza. Né? Pronto. Irmãos, por que eu tô falando isso? Porque aqui nós temos um herói. Alguém que vai vir para libertar o povo de Deus. Que é Gideão, nós já vimos ele, né? Já fomos apresentados a ele no domingo passado. E ele é mais covarde do que o Chapolin. Porque o povo estava clamando, né? E agora, quem poderá nos defender? E Deus, na sua misericórdia, disse, eu vou levantar aqui um juiz, vou levantar um libertador. O Chapolin, ele responde o convite, né? Diz assim, né? Eis-me aqui, estou aqui. O Gideão não. O Gideão é Senhor, será que o Senhor vai fazer alguma coisa mesmo? O Senhor está com a gente mesmo? Não tem outra pessoa para o Senhor levantar, não. Nós já vimos, irmãos, que Gideão era o líder mais improvável que nós poderíamos encontrar aqui para libertar o povo de Deus. A gente já viu que Gideão ele era medroso, já vimos que Gideão era um homem que tinha uma fé muito pequena, questionando muito as coisas do Senhor. Ele era covarde, ele era imaturo, ele era inseguro, ele estava o tempo todo pedindo sinais para Deus. Tem gente até hoje, né? Que, eu quero que Deus me responda. Senhor, se for para dar certo mesmo, que aconteça isso, que aconteça aquilo. Pede um sinal. Sinal aqui. E às vezes ainda usa Gideão como exemplo, né? Sinal aqui é sinônimo de imaturidade. É sinônimo de covardia, não é sinônimo de uma fé robusta que o Senhor quer que nós tenhamos. Mas Gideão, apesar de tudo isso, ele é o homem que Deus queria usar. E hoje nós vamos ver, basicamente no nosso texto, 4 detalhes aqui sobre quando Deus ele quer usar covardes.
para fazer a sua obra. Mas vamos ver esses 4 detalhes. O primeiro deles, já vai aparecer aqui nos versos de 1 a 3 para nós, é uma constatação, quase não sai. Deus ele vai agora expor a covardia e vai constatar, eis aqui um povo covarde. Um grupo de covarde, e o líder deles é o mais covarde de todos, é o Gideão. Olha comigo de novo aí no verso 1. Ele diz assim: de madrugada, Jerubaal, isto é, Gideão, e todo o seu exército acampou junto à fonte de Harod. O acampamento de Midian estava ao norte deles, no vale, perto do monte Moré. Até aqui, por enquanto. Então a gente já viu que o nome de Gideão passou de Gideão para Jerubaal, depois que ele quebrou lá os postes ídolos, né? E o povo veio para querer matar ele, e ele foi ali salvo. Então o povo deu o nome de Jerubaal, que significava que Baal lute com ele, que Baal resolva o problema com ele. E agora, eu penso que aqui a gente tem alguns indícios interessantes que à primeira vista não dá para a gente perceber. Mas, por exemplo, o nome do lugar onde eles estão é Harod, né? Em hebraico seria Harod. E essa palavrinha Harod é quase idêntica, mesma raiz, só muda a pronúncia, de uma outra palavrinha que é Hared. Então, Harod, Hared. Essa palavrinha Hared vai aparecer no verso 3. Significa o quê? Medo. O nome do lugar que eles estão faz aqui uma lembrança dessa questão do medo, da covardia. Calma que ainda vai ter mais, tá? Porque o autor ele faz questão de mencionar o nome do lugar aqui. Pode ser por uma questão de localização geográfica, mas eu acho que aqui ele já está começando a dar alguns indícios para nós. Agora, olha o verso 2 comigo. Ele diz assim: e o Senhor disse a Gideão: você tem gente demais para eu entregar Midian em suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Aqui eu penso que tem um segundo indício de que Deus está expondo aqui e falando que esse povo aqui é covarde. Está expondo a covardia. Por quê? Quando ele diz aqui para nós, tem guerreiros demais, ou tem gente demais, isso nos lembra da atitude de Gideão ao convocar o exército. Vocês lembram o que tinha acontecido? Gideão foi cheio do Espírito de Deus, ele agora estava cheio de coragem. O que Gideão faz? Ele corre para consultar o Senhor e dizer: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça agora? Não, ele faz 2 coisas. Ele convoca um exército. Deus está me chamando para libertar esse povo aí, então no mínimo eu preciso de um exército. Preciso de um monte de gente junto comigo para ir guerrear junto comigo. E a segunda coisa, ele pede 2 sinais, que mostram a imaturidade de Gideão, que nós já vimos anteriormente. Gideão dá esses sinais aqui de covardia. Deus está chamando ele para libertar o povo. Deus o capacitou com o Espírito Santo. O que ele deveria fazer? Senhor, o que o Senhor quer de mim agora? A gente já passou por um homem chamado Eude. E vocês lembram o que Eude fez? Eude aproveitou a primeira oportunidade que ele teve, foi lá sozinho, Deus queria usar ele, ele aproveitou a oportunidade, foi lá sozinho e matou Eglon. Gideão aqui não, ele quer logo se cercar das certezas, né? Confiar no braço. Peraí, primeiro deixa eu juntar um exército, que aí sim, aí vai dar. Agora deixa eu questionar Deus de novo, pedir de novo sinal. Ele já me falou, já me deu sinal, mas eu quero mais sinal. Para saber se agora eu vou. São indícios aqui da covardia de Gideão. Mas não dá para a gente também falar muito mal de Gideão, porque, irmãos, imagine Deus chamando você para ir para uma guerra, para libertar o povo. Será que você ia ser mais corajoso que Gideão? Né? Ora, se às vezes você é desafiado a procurar um irmão para fazer as pazes, para pedir perdão, e você fica lá cheio de medo, não sei como é que vai reagir, como é que vai ser, né? Imagina aqui essa situação. Porém, no verso 3, nós temos aqui a conclusão de que realmente Deus está mostrando para nós que aqui é um homem covarde, direcionando outros homens covardes. Olha comigo aí no verso 3. Anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora.
do monte Gileade. Então 22.000 homens partiram e ficaram apenas 10.000. Gente, presta atenção nisso daí, tá? Tinha 32.000. 22.000 foi embora. Dá o que isso aí? Uns 75%? Você imagina lá, você está lá como um soldado, pronto para obedecer a Deus e ir para aquela guerra contra o inimigo. E aí chega o comandante Gideão e diz assim, ó, Deus mandou eu falar um negócio aqui para vocês, que é o seguinte, quem tiver com medo aí, vaza, né? Pode-se embora. Diz que estava se tremendo de medo. 75% da tropa, fica só 25%, indo embora. Você imagina essa cena, irmãos? 22.000 pessoas indo embora ao mesmo tempo, assim, ó. E os outros soldados olhando assim. Será que eu vou também? Será que eu não vou? É desmotivador, irmãos. Talvez por isso tanta gente foi-se embora naquele momento. O exemplo, ele serve para encorajar. Muitas vezes um exemplo de coragem, ele encoraja os outros a irem lá. Mas o exemplo de covardia, de descaso, também é muito poderoso para desencorajar as pessoas. Talvez alguns desses soldados aqui, se não tivesse ninguém se embora, tinha ficado lá também, né? Eu vou ficar aqui para não passar vergonha, né? Mas quando eles viram, rapaz, é muita gente indo se embora, ninguém vai me notar, não. Eu vou junto também. Ora, esse povo todinho foi, por que que eu não vou? Por que que Deus está fazendo isso daqui? Chamou Gideão para libertar o povo. Gideão conseguiu reunir um exército grande aqui. E a primeira coisa que Deus diz é: Gideão, manda os covardes embora aí, eu quero diminuir, tem gente demais aí para lutar. O natural é: Gideão, vê se não tem mais alguém aí nas tribos para compor esse exército. Mas aqui Deus diz: não, tem gente demais, eu quero menos. Por quê? O texto já disse para nós. Deus está querendo mostrar que quem vai vencer essa guerra é Ele, não é o poder de Israel. Deus está mostrando com muita clareza que o povo que Ele vai usar é um povo pequeno e um povo covarde. E no final vai ter a vitória, porque é Ele quem guerreia, é Ele que vence. Então, nós vamos chegar agora no segundo detalhe que Deus ele vai nos mostrar aqui na sua palavra. Tem um covarde lá no meio que Ele quer usar. E o que Deus vai fazer com esse covarde, para usar esse covarde? Deus ele vai ensinar Gideão. Ele quer ensinar os covardes a dar passos contra a covardia. Esse é o segundo detalhe aqui. Quando Deus ele quer usar covardes, Ele vai ensinar esses covardes a darem os primeiros passos contra a covardia para fazer a obra de Deus. Deus quer ensinar a esse povo a confiar nele, para então estar capacitado para fazer a sua obra. Essa é a primeira coisa que Deus vai fazer com a gente. Antes de nos usar, Ele vai nos levar a dar passos de confiança nele. Crer nele, confiar nele, porque vai ser no poder dele que a gente vai fazer a obra do Senhor. Olha comigo os versos de 4 a 7. Ele diz assim: Mas o Senhor tornou a dizer a Gideão: Ainda há gente demais. Desça com eles à beira da água, e eu separarei os que ficarão com você. Se eu disser, este irá com você, ele irá. Mas se eu disser, este não irá com você, ele não irá. Assim Gideão levou os homens à beira da água. E o Senhor lhe disse: Separe os que beberem a água lambendo-a, como faz o cachorro, daqueles que se ajoelharem para beber. O número dos que lamberam a água, levando-a com as mãos à boca, foi de 300 homens. Todos os demais se ajoelharam para beber. O Senhor disse a Gideão: Com os 300 homens que lamberam a água, livrarei vocês e entregarei os midianitas nas suas mãos. Mande para casa todos os outros.
homens. Vamos lá. Deus ele faz um teste. Então Gideão já despediu os covardes. Ficaram então os corajosos, né? 10.000. Só que Deus diz, ainda tem gente mais. Pode ser que esses 10.000, depois de vencer a guerra, chegue batendo no peito, porque era 10.000 homens, cabra macho, cheio de coragem, contra os medrosos lá dos midianitas, é por isso que a gente venceu. Foi a nossa força, nossa capacidade em batalha, né? Então Deus vai diminuir, está dizendo, ainda tem gente demais. Qual é o teste? Leva o exército todinho lá para a água, presta atenção como é que eles vão beber água. Tem uns que vão pegar água aqui assim, e vão beber assim, né? E tem outros que vão se deitar logo assim na água, e lamber assim, que nem cachorro, lambe água. Pronto. Você vai pegar só aqueles que pegarem a água aqui e beberem aqui. Por que Deus faz isso? Alguns entendem que aqui Deus está separando não mais os corajosos dos covardes, mas entre os corajosos, os preparados dos despreparados. Alguns entendem que aquela atitude de se baixar completamente na água era uma atitude de alguém, beleza, tem coragem? Tem, mas você não está ainda preparado para ir. Por quê? Porque numa batalha você não pode fazer isso. Se você faz isso na batalha, o inimigo lhe pega desprevenido. Os preparados seriam então aqueles que baixaram lá, pegaram a água aqui, ó, eles estão olhando, eles estão ligados no que está acontecendo. Nós não sabemos se é exatamente isso. Mas o ponto é que nós vamos ver que parece que Deus realmente está querendo pegar aqui homens que estejam prontos para seguir Gideão. E quando chegar a hora de seguir as ordens, esses homens estejam prontos ali para seguir as ordens e agirem com Gideão. Então tem 300 aqui. Os 300 de Esparta, né? Os 300 de Gideão aqui vão lutar contra o exército. A pergunta é, e agora? Será que agora vai? Uma coisa a gente pode dizer. Gideão, ele começou a dar passos de fé. Ele começou a dar passos contra a covardia. O cara que começou juntando um exército grandioso, quando Deus diz assim, diminui, despede quem quiser ir embora, ele confiou em Deus, ele não confiou nos números. E ele disse, tá certo, Senhor. Foi lá, obedeceu. Agora Deus pegou aquele exército gigante, deixou só 300. E Gideão fez o quê? Tá certo, Senhor. Tá certo. Se o Senhor quer só 300, vai ser 300. Entenda uma coisa, irmãos. Se a gente for comparar esses 300 com os 32.000 que tinha no começo, sobrou quanto? É menos de 1%. Menos de 1% está aqui. Se a gente for comparar esses 300 só com os 10.000 que foram-se embora, dá quanto? Menos de 5%. Você pega um exército e reduz a menos de 1% para uma guerra, para uma batalha. É isso que Deus está fazendo aqui. A pergunta para nós é, será que esses 300 vão dar conta? Será? Será que agora essa estratégia de Deus tão inusitada de diminuir o exército vai ser realmente a mais adequada? O ponto é que Gideão parece que começou a crer de verdade. Ele está confiando. Deus aqui parece que está empurrando Gideão a um ponto de que ele tem que esperar um milagre. E Gideão está indo. Gideão está dando esses passos na direção de obedecer ao Senhor. Nota comigo o verso 8, um detalhezinho. Ele diz assim, Gideão mandou os israelitas para suas tendas, mas reteve os 300. E estes ficaram com as provisões e as trombetas dos que partiram. O acampamento de Midian ficava abaixo deles no vale. Lembra da outra vez que eu falei que às vezes o autor bíblico ele faz quase como que um cineasta, um diretor, né, que ele pega a câmera, aí ele dá um close num negócio assim, só para chamar a nossa atenção e dizer assim, isso aqui é que vão ser os pontos importantes que vão aparecer depois, pronto. Parece que ele está fazendo isso daqui. Ele só menciona aqui a comida do pessoal, aí ele menciona as trombetas e ele menciona o acampamento dos inimigos. São as coisas que Deus menciona, coisas que vão aparecer logo em seguida. Temos um exército aqui, ele não menciona nada das armas desse exército. Por que Deus está fazendo isso? Porque ele está mostrando que o foco não vai ser o poder militar deles. Não vai ser a força deles. Bom, agora vai, né? Gideão está dando os passos de fé, Gideão está
começando a confiar no Senhor, está dando os passos contra a covardia aqui. Vamos ver aqui no verso 9. Olha o que diz. Naquela noite, o Senhor disse a Gideão: levante-se e desça ao acampamento, pois vou entregá-lo nas suas mãos. Irmãos, nesse versículo, olhando superficialmente, rapidamente, a gente não percebe um detalhe importante. Mas Deus está mostrando aqui que Gideão ainda está com medo. Apesar de Gideão estar dando esses passos, ele ainda está com medo. Como é que eu sei disso? Por causa de um detalhe na estrutura do texto. Ele começa dizendo o quê? Naquela noite. Naquela noite. É interessante que a figura da noite, ela vai aparecer na estrutura sempre ligada ao medo de Gideão. Quando Gideão ele pede os testes para Deus, ele pede quando? De noite. Quando Gideão vai obedecer lá quebrando o ídolo de Baal, ele quebra quando? De noite. Por que ele faz de noite, o texto diz? Porque ele estava com medo. Com medo. É interessante que Deus ele faz o oposto. Deus ele também colocou 2 testes para Gideão. Na estrutura fica paralelo os testes de Deus com os testes de Gideão. Os 2 testes que Gideão fez foram de noite. Os 2 testes que Deus faz aqui, quais os testes? O primeiro, quem são os covardes? Manda embora. O segundo é, manda beber água, fica só com 300. Fizeram os 2 testes. Foram feitos quando? De dia. De dia. Os testes de Gideão à noite. Os testes de Deus de dia. O que Deus ele está querendo fazer aqui é que Deus ele quer pegar essa covardia de Gideão e transformar isso em fé no Senhor. Confiança completa no Senhor. Gideão está sendo empurrado aqui a confiar não nos números, mas em Deus, como eu já falei. E aí a gente chega aqui no terceiro detalhe. Depois de expor a covardia de quem ele quer usar, mostrar claro lá, tinha um monte de covarde, Gideão era um deles. Depois de desafiar aqui Gideão a dar passos contra a covardia, terceiro detalhe agora é que Deus ele vai encorajar esses covardes que ele quer usar. Ele vai encorajar Gideão aqui. Ele já disse aí no verso 9, já deu uma palavra de segurança para Gideão. Gideão, desce agora lá no acampamento, porque eu vou entregar os midianitas nas tuas mãos. Ele está assegurando, está garantindo. Eu vou entregar nas tuas mãos. E aí a gente chega nos versos de 10 a 11. Olha aí o que o texto diz. Se você está com medo, olha o medo, de atacá-los, desça ao acampamento com o seu servo Pura. Rapaz, olha o nome do servo. É para dar medo mesmo. Tivesse assim um Sangá, um Baraque, né? Mas Pura. Não inspira nem confiança, né? Mas continua. E ouça o que estiverem dizendo. Depois disso, você terá coragem para atacar. Então ele e o seu servo Pura desceram até os postos avançados do acampamento. Pronto. Deus ele vai encorajar. E Deus deixa claro, Gideão realmente estava com medo. Por quê? Ele diz, ó, se você tiver com medo, eu vou dar um spoiler para você, né? Desce lá no acampamento com teu servo lá que tu vai ver um negócio que vai acontecer lá. E Gideão fala o quê? Ele desce. Por quê? Porque está com medo. Ele concorda, né? Realmente eu estou com medo, Senhor. Deixa eu ver aí que esse negócio, para ver se eu crio essa coragem que o Senhor está dizendo aí que eu vou ter, ok? E aí, olha comigo o verso 12. O que Gideão, enfim, vê quando ele desce? Os midianitas, os amalequitas e todos os outros povos que vinham do leste haviam se instalado no vale. Eram numerosos como nuvens de gafanhotos. Assim como não se pode contar a areia da praia, também não se podia contar os seus camelos. Rapaz, mas que jeito que Deus tem de encorajar o ser humano, né?
Desce lá que eu vou te mostrar um negócio que vai te encher de coragem. Quando ele desce, o que ele vê? Um exército que parece um monte de gafanhoto, né? Não dá para contar, é um negócio devorador assim. Tão numeroso quanto a areia da praia. Aos nossos olhos parece uma coisa infinita. Você consegue contar a areia da praia? Não dá, né? Então, como é que Deus vai encorajar Gideão diante de uma visão dessa? Eu já estava com medo. Agora então se ponha na pele de Gideão, né? Como é que Deus pode encorajar? Mas só um detalhe, tá? Aqui a impressão que ele tem é essa. Um exército tão numeroso que não dá para contar, é como a areia do mar, é gente demais. Mas o texto ele vai dizer para a gente quantas pessoas tinha nesse exército. Não aqui. No capítulo 8, no verso 10, ele diz para a gente, dá uma olhadinha, só para a gente saber quanto era o tamanho do exército inimigo. Ele diz assim, ó. Ora, Zeba e Zalmuna estavam em Carcor, e com eles cerca de 15.000 homens. Estes foram todos os que sobraram dos exércitos dos povos que vinham do leste, pois 120.000 homens que portavam espada tinham sido mortos. Então, soma aí, 120.000 mais 15.000 dá o quê? 135.000 homens. Se Gideão tivesse continuado com os 32.000 dele, para 135.000, sobrava ainda só 100, mais de 100.000, né? 103.000, né? Mas agora é 135.000 contra 300. Aqui é moleza. Aqui é Gideão chegar para o exército dele, ó, gente, reúne aqui comigo, o negócio é o seguinte. A missão agora é fácil. Cada um pega 450 homens, mata que nós ganhamos a guerra. Moleza, não é não? Divida aí, 135.000 por 300 homens, dá 450 para cada homem que tinha que matar. Missão aqui facinho de Deus. Deus tem um jeito realmente muito interessante de encorajar alguém, né? Irmãos, o que Deus está querendo mostrar para Gideão, ensinar para nós aqui também, uma lição que ele vai ensinar em vários outros lugares. Que nós somos chamados a andar por fé e não por vista. Nós somos chamados a andar pelo que nós sabemos de Deus e confiar em Deus. Gideão é chamado a andar aqui pela promessa. Deus garantiu. Gideão, olha lá. Pois aquele exército todinho, eu vou entregar nas tuas mãos. Eu tenho poder, Gideão. Você confia? Você acredita? Você está pronto para confiar e obedecer e ir? Ou você vai andar pelo que você vê? Você vai chegar lá, vai olhar para os números, vai comparar com o seu e vai dizer assim, eu acho que teve alguma parte aí que o senhor disse alguma coisa que eu não entendi direito. Não está batendo aqui, né? Você vai andar pelo que você vê ou você vai andar pelo que você crê, pelo que você conhece de Deus? Há coisas na nossa vida, irmãos, que vão parecer, momentos que vão parecer coisas impossíveis para nós. Se você não passou por isso ainda, não se preocupe. Muito provavelmente você ainda vai passar por esses momentos em que você vai estar diante de crises que parecem simplesmente impossíveis. Você vai estar diante de situações que parece que está as portas tudo fechada e não adianta só bater. Você pode tentar até arrombar a porta, você não consegue. E você olha e diz assim, Senhor, não tem saída. O que eu faço? Onde é que eu vou? O que eu faço diante disso? Crises financeiras às vezes. Senhor, como é que eu vou pagar minhas contas? E agora? Perdi o emprego. E agora? Tomei esse prejuízo. Como é que eu vou sobreviver? Como é que eu vou botar o pão na minha casa? Como é que eu vou pagar as minhas contas? Deixa eu lhe dizer uma coisa, irmão. Eu já passei pela experiência de não saber, de não ter nenhum centavo na conta, na verdade, de não ter conta. Aí se não tem conta, não tem centavo na conta também, né? De não ter nenhum centavo na carteira
e de saber que as contas do mês iriam chegar. E eu vou lhe dizer uma coisa. Deus supriu. Deus deu o jeito dele. Nesses momentos, Deus me ensinou a exercitar a minha fé e confiar nele. Não é que eu estava também parado, de braços cruzados, sem fazer nada. Mas naquele momento, Deus me ensinou a entender o seguinte: Ele é o meu Pai, que cuida de mim. Nem um pardal cai sem que Ele o permita. Os lírios do campo não semeiam. Deus cuida e Ele diz: você é mais precioso. Agora o que você precisa fazer? Confia nele, que vai dar certo. Eu confiei. E no final Deus sempre deu um jeito. Deus sempre resolveu. Às vezes eu ficava assim, eu li um livro, mais ou menos nessa época, que eu acho que Deus estava querendo me treinar, já lendo aquele livro, para quando chegasse a hora eu... né? É O Contrabandista de Deus. Não sei se você já leu esse livro. Fala ali do período da cortina de ferro, né? O comunismo tinha dominado toda a parte do leste europeu, e aí não era possível evangelizar naquelas regiões. Então, aí, o nome era O Contrabandista de Deus porque o irmão ele levava Bíblias escondidas, né? Contrabandeava a Bíblia para dentro daqueles países para continuar evangelizando. E aí, antes de tudo isso, ele tinha ido para uma equipe missionária, para receber treinamento missionário. E tinha um treinamento lá que era o seguinte, ó, você vai receber $1 e você vai fazer a missão. E vai passar um mês com $1. Para você começar a aprender que Deus ele vai suprir as necessidades no meio da missão. E aí, tinha momentos que ele diz que eles começaram a ver Deus sempre suprindo. Tinha hora que eles pensaram assim, rapaz, eu não sei como é que vai ser não. Vamos só esperar aqui para ver o que Deus vai fazer dessa vez? Pronto, eu estava nessa situação. Eu não sei como é que vai ser, não sei de onde é que vai vir, mas eu não vou andar pela vista. Eu vou andar pela fé. Eu sei que Ele vai fazer. Eu só não sei como é que Ele vai fazer ainda, mas eu sei que Ele fará. Acho que eu já falei isso, já dei esse testemunho aqui, de uma vez que eu e a Aline, a gente foi no supermercado, que estava faltando as coisas lá em casa. Fui lá no Carnaúba, patrocina aí, cadê o Charles? Aí a gente foi lá, né? E aí, quando chegou lá, tinha um caixa eletrônica 24 horas, aí a Aline disse assim, vamos dar uma olhada aqui na conta? Que ela tinha conta. Não tinha dinheiro, mas a conta tinha. Aí eu peguei e disse assim, pra que tu vai olhar essa conta? Tu sabe que não tem nada lá, né? Aí ela disse, mas nós já estamos aqui, o que custa? Eu disse, tá bom. Quando ela botou lá, gente, tinha aparecido um dinheiro lá que até hoje a gente não sabe de onde é que veio. Eu não sei se alguém depositou errado, eu sei que não vieram me cobrar, não. E serviu para as contas daquele mês, exatamente porque a gente precisava, né? Então, às vezes você vai passar por crises no casamento, crises familiares, crises até em relacionamentos com amizades, que você vai olhar para aquilo e vai dizer assim, é impossível, não dá para reconciliar mais. É impossível, não dá para resolver mais, não dá. E nesses momentos, Deus nos chama a agir pelos seus princípios, olhar pela fé e não pela vista. E não pela nossa força, e não pelas nossas próprias capacidades. Deus está chamando Gideão, um homem covarde, com 300 soldadinhos, para olhar um exército de 35 mil homens armados e dizer para ele, Gideão, é esse exército aí que eu vou dar nas tuas mãos. Você vai crer e vai descer para guerrear, ou você vai olhar por vista e não vai dar um passo de fé. Gideão podia dar 1000 desculpas, né? Mas vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, não vai dar certo. A grande questão é que quando nós estamos diante dessas crises, nós arrumamos 1 milhão de jeitinhos para darmos um jeito na situação pelo nosso próprio braço, mesmo que a gente saiba muitas vezes que é errado. Não é porque se eu não fizer, se eu não agir assim, então a minha família, então...
E a grande questão é que nesses momentos nós temos que tomar uma decisão. Nós vamos ficar com o jeito de Deus, ainda que pareça impossível, que pareça que não vai dar nada certo, parece que vai dar tudo errado. Mas o jeito de Deus, eu vou confiar nele? Ou nós vamos ficar com o jeito que nós mesmos estamos dando e que sabemos que não agrada a Deus? O que nós vamos fazer diante desses desafios? Olha agora os versos 13 e 14. Gideão chegou bem no momento. Bem no momento. Olha a providência de Deus. Deus no controle, soberano. Foi na hora que Deus disse: Gideão, desce agora. Quando Gideão desce, é bem no momento. No momento de quê? Ele diz: Gideão chegou bem no momento em que um homem estava contando seu sonho a um amigo. Tive um sonho, dizia ele. Um pão de cevada vinha rolando dentro do acampamento midianita e atingiu a tenda com tanta força que ela tombou e se desmoronou. Verso 14. Seu amigo respondeu: não pode ser outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, o israelita. Deus entregou os midianitas e todo o acampamento nas mãos dele. Vamos entender isso daqui. O que está acontecendo? Tá? Primeiro, não tem acaso. É bem no momento. Deus está no controle. Ele está mostrando para Gideão que ele está no controle. Ele leva Gideão mesmo na hora certa. Para Gideão ouvir aquilo ali. Para Gideão presenciar isso daqui. O que mais? O pão de cevada, ou até uma tradução possível também, é um pão mofado. Pão velho. Tá? Imagina essa cena aqui, irmãos. Olha o sonho que o cara teve. Um carioquinha velho mofado. Né? Um pão bengala mofado. Descendo a serra assim, ó. Aí tem uma tenda lá embaixo, armada, fincada no chão, né? Toda bem sustentadazinha. O bicho vem, bate na tenda, a tenda cai toda. Vocês já viram o pão ter força para fazer um negócio desse? E é interessante que a palavra que ele usa para falar da tenda tombando aqui é a mesma palavra que foi usada para falar quando Eglon, depois de morto, tombou no chão. Para falar de Sísera, depois de morto, como é que ele foi encontrado tombado no chão. Mesma palavra. Será que ele não está dando indícios para nós, não? As mesmas coisas que aconteceram lá, Deus vai fazer de novo aqui. Agora, que interpretação de sonho é essa daqui? Imagina aí, o cara chega pro outro e diz: rapaz, eu tive um sonho, vinha um pão velho assim, descendo e pá, derrubava uma tenda. O outro diz assim: é a espada de Gideão. Que interpretação é essa daqui de sonho? O que está acontecendo aqui? A espada aqui simboliza a força militar de Gideão, certo? Mas por que ele chega nessa conclusão? É claro, a gente já falou, Deus está no controle, soberanamente. Mas tem um detalhe aqui, tá? Isso mostra que muito provavelmente o coração deles já estava sendo tomado de medo e de pavor contra Gideão. A notícia de que Gideão estava convocando um exército parece que já estava chegando. A FM, o WhatsApp lá já estava funcionando, né? Bombando, passando as informações. E o povo estava lá o quê? Deus estava começando a colocar esse temor no coração deles. Gente, por quanto tempo? 7 anos que esse povo vinha na época da colheita, invadia Israel, tomava tudo, e o povo tinha que fugir, deixava as casas para trás, subia lá para os montes, e eles comiam tudo, deixava o povo com fome, desabrigado e tudo, e iam-se embora, estavam acostumados, com 135 mil soldados aqui. E de repente esse povo agora está com medo, porque ouviu falar que Gideão construiu um exército para si. Deus estava colocando esse temor no coração deles. E o cara já estava com tanto medo, que o sonho que o outro apresentou para ele, na cabeça dele automaticamente, a nossa tenda caiu, foi Gideão.
Se ele tivesse feito assim um outro sonho, rapaz, eu sonhei que eu estava andando, e aí eu pisava na formiga. Ele dizia, é Gideão pisando no nosso povo. Porque era o medo que eles estavam aqui, muito provavelmente, né? O ponto é, irmãos, que Deus está mostrando para Gideão aqui que Gideão faria algo impossível. Tão impossível quanto um pão velho desse derrubar uma tenda. Assim seria Gideão, com 300 soldados, vencer 135 mil. Mas ainda assim ele faria. E Deus está aqui sobrenaturalmente dando esse encorajamento para Gideão através do sonho desses homens. Dessa conversa que ele vai ali e presencia nesse momento. A pergunta para nós é, como é que agora o covarde vai responder diante dessa nova situação? Ok? Vamos olhar aqui. Como é que ele responde? Verso 17, deixa eu ver aqui. Verso 18. Não. Verso 15, perdão, estou perdido aqui, né? Quando Gideão ouviu o sonho e a sua interpretação, adorou a Deus. Voltou para o acampamento de Israel e gritou, levantem-se, o Senhor entregou o acampamento midianita nas mãos de vocês. Dividiu os 300 homens em 3 companhias e pôs nas mãos de todos eles trombetas e jarros vazios com tochas dentro. E ele lhes disse, observem-me, façam o que eu fizer. Quando eu chegar à extremidade do acampamento, façam o que eu fizer. Quando eu e todos os que estiverem comigo tocarmos as nossas trombetas ao redor do acampamento, toquem as suas e gritem pelo Senhor e por Gideão. Agora o valente despertou, né? Agora é a besta enjaulada que saiu de dentro, cheia de sangue, né? De dentro de Gideão aqui. Agora vai, né? A primeira coisa que Gideão faz, irmãos, é adorar o Senhor. Adorar o Senhor. Por que Gideão faz isso? Irmãos, eu penso que Gideão chegou um momento aqui que ela entendeu perfeitamente, rapaz, Deus realmente está comigo. E Deus realmente vai fazer o que Ele disse que vai fazer. Deus colocou essa convicção no coração dele. Quando Gideão desceu e percebeu que foi na hora certa de ouvir aquilo, e ver que aquele exército tão poderoso estava morrendo de medo dele, ele entendeu, rapaz, Deus realmente está nisso. Deus realmente está aqui. E eu acho que Gideão ele não conseguiu fazer mais nada, senão ali se render diante do Senhor. Se dobrar diante do Senhor, adorar ao Senhor, reconhecer, tu és realmente o meu Deus. Tu és realmente o Deus dos meus antepassados. Tu és realmente o Deus que vai fazer todas essas coisas. Ele adorou. Eu penso, irmãos, que nós, às vezes, Deus nos permite passar por algumas coisas. Porque é só quando a gente passa por algumas dessas coisas que a gente consegue, que Ele vem e Ele revela completamente a sua mão poderosa e soberana sobre todas as circunstâncias. E a gente só vai aprender essas lições passando por isso mesmo. Na hora que a gente está passando, a gente não quer. Não é fácil, não é agradável. Hoje eu posso contar um testemunho para vocês de algo que eu passei, mas na hora que eu estava passando não era bom. Hoje é maravilhoso, né? Coragem, fé, vamos lá. Mas na hora não era bom. Mas eu só pude arrancar lições preciosas que eu não aprenderia em nenhum outro lugar. Exatamente naqueles momentos em que eu estava passando por aquelas circunstâncias. Assim é Gideão aqui. Ao passar por tudo isso, ele chega a uma conclusão. Deus, eu só posso te adorar. Eu só posso colocar toda a minha confiança em ti. Deus, então, ele assegura a Gideão aqui, aquilo que ele já tinha dito para Gideão. Gideão, eu vou dar nas tuas mãos. Ele agora encoraja Gideão por tudo isso, e Gideão vai voltar para o acampamento, e ele mesmo agora vai encorajar o exército, os 300. Né? Então, esse homem que antes era covarde, ele foi agora transformado pelo Senhor, encorajado pelo Senhor, e ele mesmo agora está encorajando os outros. Chega cheio de valentia, né? Levantem-se que agora vai. Deus vai dar nas nossas mãos.
Levantem-se, homens, levantem-se. E aí, encorajado por Deus aqui, provando do poder de Deus aqui, a gente chega no quarto detalhe. Quando Deus ele vai usar aqui os covardes, ele pega esses homens covardes e ele faz deles homens poderosos pela fé. Deus está transformando covardes em homens poderosos pela fé. A gente já leu aí os versos 16 a 18, em que a gente encontra basicamente aqui o plano de Gideão, certo? É muito interessante, em nenhum momento a gente lê aqui que Deus ele ditou esse plano para Gideão. Gideão, quando você voltar lá, você vai fazer assim, 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 assado. Parece que Deus ele está usando habilidades que Gideão tinha. Deus mesmo tinha dado para Gideão. E Deus está garantindo apenas o seguinte: vai lá, Gideão, planeja o negócio, faz lá do jeito que você entende que é o jeito que vai dar certo, porque eu estou garantindo aqui, eu vou abençoar e vai dar certo. Sabe, às vezes Deus não vai ficar esperando Deus, sei lá, uma voz aparecer do céu para dizer exatamente o que a gente tem que fazer. A gente tem que lembrar dos princípios de Deus e usar a sabedoria que Ele nos dá por meio do Espírito, criatividade que Ele nos dá, e a gente encarar os desafios que Ele coloca diante de nós, com a certeza de que Ele vai fazer todas as coisas cooperarem para o bem. Gideão aqui aceita esse desafio. E qual é o plano? Algumas coisas aqui. Primeiro, ele divide os 300 em 3 grupos de 100, né? E parece que a ideia aqui é que ficaria 100 de um lado, 100 do outro, 100 do outro, para dar uma impressão assim de como se fosse assim um exército gigante chegando e atacando por todos os lados os midianitas. Então, primeira ideia aqui de Gideão, né? Segunda coisa, Gideão ele assume a liderança agora. Agora, enfim, está chegando no final, né? O homem assume a liderança. Ele diz: o que eu fizer, vocês vão fazer. Misericórdia, o exército está chegando. Já já a gente chega nessa parte. Já estão fazendo a sonoplastia. Tem que apertar o botão na parte errada. Tenha calma. Terceira coisa. Ele dá jarros aqui para eles. Coloca umas tochas dentro desses jarros, né? E aqui, parece que é para impedir que as pessoas, o exército, eles percebessem a aproximação deles. Eles vindo ali com as tochas nas mãos, acesas, o que iria acontecer? O exército ia perceber que está se aproximando gente ali, inimigos, ok? Só que eles guardam essas tochas dentro do jarro, então fica escondidinho, escurinho, o vento não vai apagar a tocha, então ninguém ia perceber que eles estão chegando, que eles estão aparecendo, ok? Outra coisa aqui, toque das trombetas. Fala aqui das trombetas, há uma ênfase muito grande em trombetas nessa parte aqui. Depois eu posso falar um pouco mais sobre isso. E quando eles chegarem para atacar, a gente vai ver isso, eles vão fazer isso daí, vão pegar e quebrar o jarro no chão, vai fazer esse barulho aí, certo? Mas imagina 300 homens fazendo isso ao mesmo tempo. Imagina o barulhão que faria. Só um faz essas vadas todas, imagina 300, né? Pá! Aí eles iam pegar lá a tocha, levantar, iam dar esse grito de guerra aí, né? Por Gideão, pelo Senhor e por Gideão, ok? E aí iam tocar junto às trombetas. Aquilo, irmãos, ia dar uma impressão para o inimigo que, pronto, o exército é grande demais, esse exército que chegou. Olha o tanto de gente com tocha. Porque não eram todos os soldados que iam segurando a tocha. Geralmente ia ser ali o líder do batalhão, né, para iluminar o caminho ali. Então, ver 300 homens com tocha, 300 líderes de batalhão, você imagina aí quanta gente que tem nesse exército, né? E olha o tamanho do barulho que eles estão fazendo quando eles estão chegando agora. Quebrando tudo. Então, realmente, é muita gente esse exército. Isso daria medo para o inimigo. Tem um detalhe que apareceu no verso 9, que a gente... verso 9 não, verso 19, que ele diz assim, ó. Gideão e os 100 homens que o acompanhavam chegaram aos postos avançados do acampamento pouco depois da meia-noite, assim que foram trocadas as sentinelas. Ou, na sua versão, pode dizer, na troca da guarda, ok? Diz assim: então tocaram as suas trombetas e quebraram os jarros que tinham nas mãos. As 3 companhias tocaram as trombetas e despedaçaram os jarros, empunhando as tochas com a mão esquerda e as trombetas com a direita, gritaram: a espada pelo Senhor e por Gideão! Cada homem mantinha sua posição em torno do acampamento e todos os midianitas fugiam correndo e gritando.
Um detalhe aqui também é que isso seria feito na hora da troca da vigia, ok? Então, você imagina aí, não sei quem aí já trabalhou, já teve experiência com um vigilante, né? Tem a hora de ele ser rendido, certo? O vigilante, ele vai lá, o turno dele é, por exemplo, madrugada. Então, ele está lá, ligado. Quando vai chegando no final ali do turno dele, ele já está morto, né, de cansado, doido para ir para casa. Aí vem o outro para rendê-lo. Aqui vocês veem que é depois da meia-noite. Para a gente, meia-noite hoje é cedo. Tem gente que meia-noite está começando a se despertar, né? Pensando nem em dormir ainda, né? Mas nessa época aqui, gente, que o povo ia dormir, quando começava a ficar escuro, 6 horas da noite, o povo já estava ali, né, se colocando dentro de casa, meia-noite era alta madrugada, ok? Na metade do sono. Então nessa hora a vigília ia ser trocada, então você imagina, tinha um soldado que estava indo dormir, que estava morto de cansado, com sono, e tinha um outro que estava dormindo, no auge do sono. Aí tocava o despertador, né? Só mais 5 minutos, né? Você já teve essa experiência, né? Você está morto de cansado, aí você tem que se levantar para trabalhar. Como é que é a sua disposição? Você se levanta assim, morto de vontade? Não, né? Mas só mais 5 minutinhos. Imagino que era assim que esses soldados estavam, né? Então o que acontece? É nessa hora que Gideão ele decide atacar. Porque ele vai pegar o povo meio que desprevenido ali, meio que despreparado. Não vão estar no auge mesmo ali da sua vigilância, tá? Esse grito de guerra aí também pelo Senhor, ele mostra que realmente a vitória vem do Senhor, e por Gideão ele mostra que a instrumentalidade é através de Gideão. E eu penso que também, ao se referir a Gideão, aqui ele está trazendo ainda mais medo para o exército. Aquilo que o exército inimigo estava com tanto medo, que era que a espada de Gideão, quando eles escutam agora, Gideão está chegando, o que eles ficam, né? Fala, meu Deus, chegou, aqui que eu estava com medo, vai acontecer mesmo. Pronto. Cumprimento do sonho aqui. Então, mais medo ainda no inimigo. E aí, dos versos de 19 a 21, a gente já viu aqui que é a execução desse plano. Como eu falei, tem uma ênfase nas trombetas. A palavra trombeta vai aparecer algumas vezes, sim, que mostra algo enfático. Isso parece o quê? Parece que o autor está querendo nos lembrar de outra circunstância na história de Israel em que as trombetas elas foram muito importantes. Que circunstância era essa? Jericó. O povo não lutou, o povo não guerreou, eles tocaram as trombetas e a muralha caiu. O povo que não conseguia transpor aquelas muralhas. Eles tocaram e ela caiu. Deus está mostrando mais uma vez. E parece que aqui ele está dando uma resposta àquela pergunta de Gideão, lá no capítulo 6, no verso 13, quando ele tinha falado assim, Ah, Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Parece que Deus está dizendo aqui, eu vou fazer de novo. Eu sou o mesmo ontem, eu sou o mesmo hoje. Você estava perguntando cadê os milagres, as maravilhas? Eu vou fazer de novo. Agora na sua frente, Gideão. E aí, a gente chega nos versos de 22 a 25. E aqui o que o texto vai mostrar para nós, os detalhes de como tudo aconteceu, né? Quando as 300 trombetas soaram, o Senhor fez que em todo o acampamento os homens se voltassem uns contra os outros com as suas espadas, mas muitos fugiram para Betsita, né? Na direção de Zererá, até a fronteira de Abel-Meolá, lá perto da casa do Abel, perto de Tabate. Os israelitas de Naftali, de Azer e de todo o Manassés foram convocados e perseguiram os midianitas. Gideão enviou mensageiros a todos os montes de Efraim, dizendo, desçam para atacar os midianitas e cerquem as águas do Jordão à frente deles até Bet-Bará. Foram, pois, comandados todos os homens de Efraim, e eles ocuparam as águas do Jordão até Bet-Bará. Eles prenderam 2 líderes midianitas, Oreb e Zeeb. Mataram Oreb na rocha de Oreb e Zeeb no tanque de prensar uvas de Zeeb. E depois de perseguir os midianitas, trouxeram a cabeça de Oreb e a de Zeeb a Gideão, que estava do outro lado do Jordão. O que a gente tem aqui? Só alguns detalhes, tá? Quando eles tocaram a trombeta,
alguns começaram a fugir. E Gideão já tinha um plano. Ele já tinha mandado mensageiros, que a gente não sabia ainda, ele informou aqui, né? Tinha mandado mensageiros para as outras tribos. Então, a galera já estava esperando, descendo dos montes, enquanto os outros estavam fugindo para lá. Então, quando eles, imagina aí eles, né? Estamos sendo atacados, vamos fugir. De repente, dão de cara com um exército maior do que o que eles podiam imaginar, né? Chegando para derrotá-los. Surpresa, né? Pegamos vocês. Outra coisa interessante. Vocês perceberam que os próprios soldados do exército inimigo lutaram uns contra os outros? Como foi que isso aconteceu? Deus os confundiu, certo? Mas lembra da troca da vigia? Na hora que os caras tocaram a trombeta, quebraram o negócio, com as tochas na mão, estamos sendo atacados. Quem estava dormindo se levantou. Viu o quê? Gente vindo com espada para cima deles. Eram os amigos deles que estavam na vigília, mas não reconheceram. De noite, mais de meia-noite. E os que estavam vindo com a espada, viram os outros o quê? Puxando a espada para vir para cima deles. O que eles imaginaram? Os inimigos já estão aqui, no nosso meio, já chegaram, já entraram no acampamento. E se voltaram uns contra os outros aqui. Outro detalhe muito interessante aqui, irmãos, é que os homens de Gideão não moveram uma palha. Vocês viram eles pegando alguma espada aqui? O texto terminou dizendo que eles tinham ficado na sua própria posição. Paradinho lá. A confusão lá embaixo. Esse povo se matando. E ele lá só aqui, ó. Né? Pelo Senhor e por Gideão. Espada pro Senhor, espada para Gideão, né? Vá, vá. E o povo lá. Por que isso? Deus está mostrando claramente. Esse povo não ia poder voltar para casa dizendo o quê? Rapaz, eu fui para lá, ó, só eu sozinho matei não sei quantos, né? Sou guerreiro bom demais, foi a minha força. Caiu por terra aquilo que o Senhor tinha dito, né? Eles não vão se orgulhar dizendo que foi eles que venceram, não. Eu vou mostrar que fui eu que venci por eles. Eu que dei a vitória a eles. E um detalhe interessante também, no final, mostra os dois líderes inimigos aí, o Oreb e o Zeeb. O Oreb morto lá na rocha e o Zeeb morto lá no lagar, né, de uvas. Vocês lembram de uma coisa interessante? Lá no capítulo 6, verso 20, o anjo, ele recebeu a oferta de Gideão, aonde? Sob a rocha. E onde é que Gideão estava escondido lá quando o anjo veio ao seu encontro? No lagar de uvas, né? Está aqui. O Senhor está mostrando claramente. Ele estava por trás de tudo, desde o começo até o final. Não são coincidências. São só lembretes. Que o Deus que apareceu para ele lá naquele lagar, que recebeu ele a oferta ali naquela rocha, era o mesmo Deus que venceu os seus inimigos aqui agora. As cabeças são trazidas aqui dos inimigos como um testemunho de que realmente a vitória havia acontecido. Mas nós vamos ver ainda, não hoje, que ainda não é o fim. Ainda tem algumas coisas para acontecer aqui na história de Gideão, nessa batalha, no capítulo 8, que nós vamos ver isso no próximo domingo. Eu quero aqui apenas encerrar com duas aplicações, duas coisas que nós aprendemos desse texto que nós devemos levar para nós hoje. A primeira delas, quando nós ouvimos essa história de Gideão, e a gente tenta aplicar isso à nossa própria vida, a pergunta que a gente tem que fazer é: quem somos nós nessa história? Quem é você nessa história? Ah, pastor, eu sou um dos 300. Eu sou um dos 300 corajosos, né? Deixa eu ensinar uma coisa para você. Quando a gente lê uma história que tem uma pessoa assim fazendo tudo certo e a outra fazendo tudo errado na Bíblia, e Deus está querendo ensinar alguma coisa para nós, o que está fazendo tudo certo representa Jesus, o que está fazendo tudo errado é nós. Tá? Os valentes é quê? Poder de Deus. Tá? É Deus. A coragem é o Senhor. O poder é o Senhor. Nós somos quem na história? Nós somos Gideão. Nós somos os covardes. Nós somos aqueles que precisamos desesperadamente que Deus venha e faça alguma coisa, senão nós não vamos fazer nada. Nós somos aquele pão velho mofado, que não tem poder para fazer absolutamente nada. Nada. Porém, ao aprendermos essa lição,
isso não deve nos paralisar. Nós não devemos ficar tão amedrontados. Senhor, eu sou isso mesmo, eu sou incapaz, eu sou medroso, eu sou covarde, eu não consigo, eu isso, aquilo, outro. Isso não deve nos paralisar. Deus não quer que, ao entendermos tudo isso, a gente fique lá paralisado sem fazer absolutamente nada. O que Deus quer fazer ao nos levar a entender essa verdade? Somos pecadores, não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos pecaram, a uma se fizeram inúteis. O que Deus está querendo nos fazer entender por meio de tudo isso daí? Ele está querendo nos levar a não confiarmos em nós mesmos, mas corrermos desesperadamente para aquele que pode tudo que a gente não pode. É isso que ele quer fazer. Ele quer que, ao percebermos que somos incapazes, que somos pecadores indignos, covardes mesmo, a gente não fique parado, mas a gente corra para aquele que tem todo o poder, aquele que é corajoso, aquele que luta por nós, aquele que vence por nós. É para lá que o Senhor quer que nós corramos. E Ele vai nos ensinar aqui que se nós estivermos aos pés dEle, confiando completamente nele, Ele pode pegar os covardes e transformar em homens poderosos que vão fazer coisas grandes pela fé para a glória dEle. Para a glória dEle. É isso que Ele fez com Gideão, é isso que Ele quer fazer conosco. Deus pode pegar pessoas aqui entre nós e fazer coisas grandes através da sua vida. Por mais incapaz que você se considere, Deus quer usar você. E Ele pode fazer isso de várias maneiras. Deus pode levantar aqui do nosso meio homens, mulheres que vão pregar a sua palavra com ousadia, com poder, e vão assim, irmãos, alcançar perdidos para Ele. Sabe? Quando eu penso num dos maiores pregadores que esse mundo já viu, um homem como William Carey, o pai das missões modernas. Esse homem deixou tudo, irmãos, para ir alcançar a Índia. Passou por toda a dificuldade do mundo. Quem era o William Carey? Ah, não, pastor, porque o William Carey, ele era assim um doutor em teologia, um homem muito instruído, já tinha feito assim um pós-doutorado em missiologia, estava muito capacitado para ir para a Índia. Irmãos, ele era um sapateiro. Um sapateiro que Deus levantou. E Deus disse, é você que eu vou usar. É você que eu vou usar. John Bunyan, autor do Peregrino. Sabe, gente da mais alta cultura ia lá parar para ouvir John Bunyan pregar. John Bunyan era um latoeiro. Eu não sei nem o que é isso. Só sei que trabalha com lata. Isso era John Bunyan. Deus pode pegar a mim e a você e usar poderosamente nas suas mãos. Ele pode levantar aqui evangelistas, missionários, conselheiros bíblicos, pessoas que vão se entregar a cuidar da sua família, de acordo com os princípios da palavra de Deus, e vão ser um modelo de família para esse mundo perdido. Deus pode levantar aqui profissionais cheios do Espírito, que vão usar a sua profissão não só para ganhar dinheiro, mas para glorificar o nome de Deus. Deus quer usar você. Onde é que Ele quer usar? Eu não sei. Mas Ele quer usar você. Ele não quer nenhum dos seus servos à toa nesse mundo. Ele quer você dando frutos, onde quer que Ele lhe colocar. Pastor, como é que eu descubro? Onde é que eu posso ser usado por Deus? Onde estiver precisando. Onde é que na obra de Deus está precisando? Aqui, estava precisando de um líder para liderar o exército. Foi aí que Gideão foi servir, mesmo sendo o mais inabilitado de todos os homens para essa função. Mas era ali que Deus queria usar ele. Há tanta coisa no reino de Deus para fazer, meus irmãos. Há tanta coisa na sua vizinhança, na sua casa, na sua família, no seu trabalho. E Deus, Ele pode pegar covardes como eu e você e usar poderosamente nas suas mãos, se você se entregar nas mãos dEle. Gente simples como eu e você, Ele pode usar poderosamente. Eu me lembro de Agostinho, grande teólogo Agostinho de Hipona. Sabe como é que Agostinho ele foi levado assim a tomar uma decisão mesmo assim de andar com Jesus e entregar tudo para Jesus? Ele ouviu a história de um homem simples. Um homem simples. Que tinha deixado tudo para trás para se entregar para Jesus. E ele chegou para o seu colega e disse assim, olha, nós somos os intelectuais, os homens das letras,
Achamos que somos isso, somos aquilo outro, e os simples estão passando à nossa frente no reino de Deus, enquanto nós ficamos para trás. Testemunho de homens simples vivendo completamente para Deus. Testemunho do que Deus pode fazer com os improváveis. É algo poderoso no seu reino. E Ele pode fazer isso comigo, com você. Ele pode usar a mim e a você. Agora, a segunda coisa que eu queria dizer é o seguinte. Quais são as nossas batalhas hoje? Deus, muito provavelmente, não vai chamar nenhum de nós aqui para pegar aí uma tocha, um negócio, né? E guerrear com algum povo aí no meio do mundo. Né? Deus provavelmente não vai fazer isso. Porque a palavra dele já nos disse lá em Efésios, a nossa luta não é mais contra carne e sangue. A nossa luta é contra as forças espirituais desse mundo tenebroso. É aí que o Senhor quer ver o seu povo batalhando. Batalhando. Ele já nos deu a mesma coisa que ele deu para Gideão, o seu espírito. Talvez numa medida que Gideão não provou. O Senhor nos capacita, cada um de nós, para lutarmos essa batalha que Ele nos chama agora a vencer. A batalha que você vai lutar vai ser lá dentro da sua casa. A batalha que você vai travar vai ser lá dentro da sua casa. Com as tentações que vão vir sobre sua família, seus filhos, seu marido, sua esposa. E você vai estar lá lutando, é ali que Deus quer que você lute. A batalha que você vai travar muitas vezes vai ser no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola. E a maior de todas as batalhas que você vai travar vai ser contra você mesmo. Quando você olhar no espelho e ver aquele inimigo que tenta lutar contra você e lhe derrubar todos os dias. O seu próprio pecado. A sua própria tentação. Você vai receber investidas duras do inimigo contra a sua pureza, tentando te levar a uma vida imoral, te desqualificar, acabar com o teu testemunho. Você vai receber investidas nos teus relacionamentos, para que você chute o pau da barraca, você desista de tudo, você não queira mais saber, não respeite o teu cônjuge, teu marido, a tua esposa, não ore, não se esforce por ele, não lute pelos teus filhos. Você vai receber investidas contra o teu caráter, para que você se torne um trapaceiro, um trambiqueiro, alguém indigno de qualquer confiança. Para que você busque lucro desonesto. O inimigo ele vai querer destruir completamente o teu testemunho. Sabe, o inimigo ele não precisa te arrastar para o inferno para que ele consiga algumas das suas vitórias. Eu escrevi esses dias. Às vezes o diabo ele não vai querer, ele vai ver que ele não consegue arrancar a tua fé. Porque apesar de você, Deus continua lá. Mas para ele, se ele não consegue arrancar a tua fé, mas ele consegue acabar com o teu testemunho, suficiente. Um a menos para fazer a obra de Deus. Inutilizou um a menos para glorificar a Deus ou para alcançar pessoas para Deus. Aí estarão as tuas grandes batalhas. Com que armas? Que armas você vai usar? Gideão usou armas muito incomuns para uma guerra. Uma tocha, um jarro, o grito. Em Efésios nós aprendemos, as nossas armas também são espirituais. Assim como a batalha é espiritual, as armas são espirituais. Você vai usar a palavra de Deus. É aprender, Deus, o que o Senhor quer de mim. E o Senhor vai falar, na palavra dele, Ele dá a instrução, Ele dá os princípios. O que você precisa é ouvir, é aprender, é entender, é saber, Deus quer isso, Deus não quer isso. Então eu vou ficar do lado de Deus. Você vai usar a fé. A fé é essa capacidade que Deus vai te dar exatamente para ficar do lado de Deus quando tudo disser que não. Quando tudo parecer contrário. Quando tudo disser para você, não vai por aí não. Aí vai dar ruim, aí você não vai ganhar, você não vai lucrar. Aí não vai te trazer vantagens. E você entender, mas é aqui que Deus quer que eu fique, eu vou ficar do lado de Deus e eu vou ver o que Deus tem para mim.
Você vai precisar da oração. Clamar ao Senhor, se dobrar diante do Senhor e reconhecer: Deus, eu por mim mesmo não tenho força, mas o Senhor é o Todo-Poderoso que me ama. O Senhor é o Todo-Poderoso que me chama de filho, que vai cuidar de mim, que quer o melhor para os teus filhos. Então eis-me aqui, Deus, me ajuda. Ó Deus, opera o que eu não posso fazer. Assim como Gideão com 300 não tinha como ganhar de 35.000. Deus, eu não consigo por mim mesmo ganhar o meu filho. Deus, eu não consigo por mim mesmo ganhar o meu marido. Deus, eu não consigo por mim mesmo ganhar o meu familiar, o meu pai, a minha mãe, o meu amigo. Eu não consigo, Deus. Mas eu estou clamando a quem consegue. A quem pode, então vem e socorre-me. Vem em meu favor e luta as batalhas por mim. São essas as armas que nós vamos precisar. E que Deus hoje possa pegar esses covardes como nós, que temos ficado acuados como Gideão, escondidos como Gideão lá naquele lagar lá, que temos ficado dando desculpas: Deus não faz mais isso, Deus não pode mais aquilo, para não dar um passo de fé. Que Deus possa pegar esses covardes e hoje, pelo poder do Espírito, nos encorajar a dar um novo rumo para a nossa vida, a dar um novo passo na nossa vida, um passo na direção dEle, um passo na direção de confiar completamente nele e nos entregarmos totalmente a Ele. Que Deus possa fazer isso. Vamos orar?